Nós já falamos, né, e vamos continuar falando sobre obediência. E já falei vários, né, pontos em relação à obediência, alguns desafios. E agora, nessa noite, nós vamos falar sobre como superar esses desafios. Porque eles aparecem, o mundo ele vem contra nós, as pessoas e tudo mais vai acontecendo, ao ponto de que nós vamos ser desafiados sempre a viver a palavra do Senhor. E como que a gente vence esses desafios? Com certeza, não é na força do nosso braço. Porque se fosse assim, perderíamos e já estaríamos até mortos, né? Somente o Senhor sabe como nós estaremos longe dele, né? E pela graça maravilhosa dele, ele nos salvou. Então a gente vive nesse mundo onde a obediência de Deus sempre é desafiada. Todos os dias, né? Você é cristão, sabe disso, né? Você vai passar por momentos na tua vida aonde desde o acordar até o dormir, que você vai ser desafiado a não obedecer a palavra, a não fazer aquilo que a palavra manda, uma oração, a busca pelo Senhor, né, uma palavra branda, uma palavra, né, de salvação, e às vezes nós nos perdemos, como aquela mulher que recebeu uma ligação de um cara no presídio, e ela percebeu que o cara estava no presídio e começou a evangelizar o cara pelo telefone. E o cara, agoniado, querendo dinheiro, calou-se e começou a ouvir a palavra de Deus. Nossa, como que isso é maravilhoso. Ela foi desafiada ali a mandar aquele rapaz para qualquer outro lugar, né, ou desligar na cara dele. Mas ela entendeu que era ali o momento de ela pregar o evangelho àquela pessoa. Não sei se vocês viram isso, mas, né, nós temos todos os dias motivos para engrandecer o Senhor, mas nós somos desafiados todos os dias a não fazer isso. Então, o primeiro ponto aqui da mensagem é a tentação do mundo. 1 João 2. Como que a gente vai vencer e superar esses desafios que o mundo nos impõe à palavra de Deus? 1 João 2, 15. João 2, versículo 15. Diz o seguinte, nós vamos ler até o 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça eles vão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vai nos atrair com tudo o que nós pensamos e achamos que é bom, tá? Não estou dizendo, e a Bíblia não diz que você trabalhar e obter ali os seus recursos através do suor do teu rosto é maldição, de maneira nenhuma. Ele mesmo disse que nós íamos receber assim, e se nós somos tementes a eles, viver a sua palavra, vai ser bênção para nós e para a nossa família. E isso aí é fato. Tudo que vem do Senhor, com o princípio da palavra do Senhor, em obediência à palavra do Senhor, com serviço honesto e justo, é bom. E o Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário. Mas também o mundo vai usar essas coisas para tentar nos afastar da sua palavra. Vai tentar nos afastar da vida com Deus, a intimidade com Deus. E aqui, João está escrevendo sobre isso. Não amem o mundo. Nós estamos no mundo, nós participamos das coisas do mundo, mas nós não devemos amar o mundo, porque o mundo vai passar, essas coisas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não, ela vai permanecer firme no seu lugar, bem firme e segura, na palavra de Deus. E isso é verdade, isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos mostra que Ele tem que ser o nosso prazer, e assim a gente vence esse desafio. Mas se nós não estamos alicerçados no Senhor, a cobiça dos olhos, da carne, a ostentação dos bens, vão ser um desafio que vão tentar nos afastar do Senhor. E às vezes não é nem afastar da comunhão da igreja, mas é afastar dos princípios bíblicos. E quando eu falo aqui, entenda, tendo ou não tendo, todos caem na mesma tentação. Quem não tem, às vezes tem uma falsa humildade, né? E ainda fica pior do que o que tem.
né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Quem tem, quem não tem que ter cuidado para não ser levado por essa cobiça, porque esse amor a essas coisas não provém do Pai. Mas que amor é esse? Tudo que Deus dá é meu e eu tenho que cuidar, né? Mordomia cristã, a gente aprende aqui no curso. E se Ele nos dá para cuidar, eu não posso amar para cuidar. Até mesmo porque o Senhor, em todos os seus planos e propósitos, pode chegar para você e falar para você abrir mão. Pastor Heber Aleixo, né, pregou no Conjubavan do ano passado, ali em Presidente Dutra. Ele é funcionário público de carreira em Brasília. E aí ele foi chamado ao ministério. Irmãos, aquele homem tinha tudo, né, tudo que você possa imaginar. Não precisava se preocupar com nada. Todo o recurso que ele queria ter, e todo o homem da idade dele, naquela que queria ter, ele tinha. E o Senhor o chamou. Você vai ser pescador de homens. O que ele fez? Largou. Que loucura! Que loucura uma pessoa dessa fazer isso. Irmãos, hoje o lugar que ele está pregando o Evangelho é muito mais excelente do que onde ele estava. Hoje ele tem influenciado, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. Porque ele deixou, porque o Senhor pediu. E se a gente está preso a essas coisas, como que a gente vai viver em obediência? Nós não vamos conseguir, né, romper com esse desafio e quebrá-lo. Não, pelo contrário, vamos ficar presos. Aqui em 1 João 2,15 nos exorta a não amar o mundo nem as coisas nele, porque ele está nos lembrando que o amor do Pai é muito melhor do que o mundo oferece. Inclusive o Heber, mês passado, estava lá nos Estados Unidos, né, ministrando um treinamento para pastores. Olha que coisa maravilhosa. Deus levanta, mas e aí? A gente está disposto a negar esse mundo, a dizer não para nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor? Essa é a pergunta que fica, é o desafio que nós temos, não somente aqui, mas se você for olhar para a tentação de Jesus, no Mateus capítulo 4, você vai ver a seguinte tentação, a primeira. Vamos lá para Mateus capítulo 4, Mateus 4, 3 e 4. Primeira tentação que o Senhor vai receber aí. E aí a Bíblia, o texto bíblico é bem claro, né? Aqui na NVI já diz: o tentador, né? O tentador, o inimigo, né? Ele veio tentar, tá? Tem pessoas que acham que isso aqui o demônio pode entregar, mas não é do jeito que ele está dizendo, não, viu? Olha o que vai dizer o texto. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Senhor Jesus é tentado, é desafiado a viver o princípio da palavra de Deus. E aí como que ele vence essa primeira tentação? Ele vai citar Deuteronômio 8,3, afirmando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele destaca a prioridade da palavra de Deus sobre as necessidades físicas. A Igreja Batista da Vila Brandão está localizada ali na Avenida Alice Brandão, no número 21. E nós temos vivido um tempo precioso de ministração da Palavra de Deus, onde o Senhor tem transformado muitas vidas. Tem mostrado o poder da Sua Palavra, a transformação que Ele tem feito através de Sua Palavra. E hoje nós podemos contemplar e ver quantas vidas têm sido transformadas. Eu, pastor Bruno Henrique, aqui da Igreja Batista da Vila Brandão, quero te convidar a estar participando conosco todas as terças-feiras, às 19h30 e também às sextas-feiras, às 19h30, reuniões de homens e mulheres. Nos sábados, nós temos nos encontrado com a Juventude Batista às 19h30 e aos domingos,
nós temos as nossas reuniões principais. A EBD às 9 horas da manhã e o culto de celebração às 18 horas e 30 minutos. A luz veio até ela e ela não aceitou. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém se dispor aí? Como irão se não forem enviados? Jesus nos enviou. Ide por todo o mundo anunciando o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado pela própria palavra. E muitas vezes nós, quando não almoçamos, ficamos todos nos tremendo, e alguém vem com um prato de lentilhas e a gente aceita, porque a gente está se tremendo todo. Eu não posso ficar sem almoçar, eu não posso ficar sem tomar meu café, eu não posso ficar sem isso, eu não posso ficar sem aquilo outro. O que aconteceu com um personagem bíblico que vocês vão dizer o nome, eu não vou dizer, que tinha o direito, como filho primogênito, de receber a herança da família, do pai, mas vem da roça, entre aspas, cansado, todo se tremendo com fome. Vem o irmão e dá para ele um prato de lentilhas. Quando ele vai comer, ele diz: não, só te dou se você passar o seu direito para mim. Você aceita? Aceito. E o que ele fez? Entregou por um prato de lentilhas. Esse é o desafio que João está dizendo. Cobiça da carne, a cobiça dos olhos, é a ostentação dos bens. O desafio da obediência a Deus está aí. Será que eu vou obedecer mesmo com essas necessidades? Agora, quem supre tuas necessidades? É o que Jesus mostra aqui. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque as nossas necessidades físicas são saciadas em Deus e não no mundo. É uma forma de vencer. A segunda tentação aí, os 5 e 7, diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor. Ele cita aqui Deuteronômio 6,16. Vamos abrir lá. Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em... Como é que é o nome aí? Massá. Ou Massa. Não ponham à prova. Existe um princípio, irmãos. Por mais que Satanás, está usando o texto bíblico, entre aspas, e ele coloca uma questão, meia verdade aqui, no caso, para Jesus. Como que Jesus vence esse desafio? Citando a palavra e o que realmente a palavra diz.